diz que não compreende bem o que é o talento, ou como é que se traduz diretamente para o sucesso de um ator. Eu facilmente o atribuo à maneira como encarna e deixa habitar em si quem decide em si morar. Poético, não é? Que para apresentar atores é sempre preciso dar aquela volta à deixa. Começou a estudar teatro com 15 anos e a partir daí juntou cinema, televisão, dobragens, curtas. Podem vê-lo um pouco por todo o lado, só nunca digam que vão ver um teatro. Hoje recebo no Fidelidade Studio Tal e qual. o Miguel Amorim. Boa introdução, boa introdução. Economicamente, economia na minha mente. 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 Bem-vindo, Boa, Miguel. como está? Bem-vindo ao Muito Fidelidade obrigado. Studio. Nunca ver um teatro, não é? Epá, não, isso é. Eu não tenho alguma revolta quando publicaste isto. Não, isso era mais a gozar, era mais a gozar. percebi. Só que. Epá, não, isso é. Porque há muita malta que diz: vou ver um teatro. Epá, e tipo, o teatro é o edifício, percebes? Pode ir visitar, sabes? Sim, pode- exato, mas quando a malta diz: Sei, epá, quero ir ver um teatro teu, e assim, pá, eu queria bué ter um teatro, mas não, sinceramente não tenho ainda. Não é, imagina, o teatro é o edifício, a peça é o que está escrito e depois tu vais ver é o espetáculo. Portanto, Mas sim, tu podes dizer, vou ao teatro. sim, vou ao Ok, teatro. isso está ok. Sim, vou ao teatro. Imagina, vou ao cinema, Uhum. mas quando dizes que vais ver um filme, não dizes vou ver o cinema. É a mesma coisa. Tipo, se eu fosse ver, tipo, agora, sei lá, fosse o Titanic, por exemplo, eu não ia dizer vou ver o cinema. Eu vou ver o. E não diria também vou ver o argumento. Que é a Sim. mesma coisa que dizer vou ver a peça. peça. Yeah, exatamente. Yeah. Até porque convém dignificar aquilo que está a ser feito, a arte que está a ser feita naquele sítio. Portanto, convém dizer o nome. Yeah, Pá, exato. diga o nome, vou Exato. ver o Hamlet. Yeah, por exemplo. Yeah. Tem tido muita gente a ir ver o Hamlet. Olha esta ponte, de repente. Boeda não pensado. Não, Foi foi assim. fixe, foi fixe. Foi assim só. Epá, tem estado sempre escutado, que também acho que pronto, o espetáculo tem o mérito de estar sempre escutado. Quem tem mais mérito acima de tudo há de ser o Shakespeare. Carlos Avilés e o Tec também têm mérito, mas o Shakespeare há de ter o seu mérito porque pronto, é o Shakespeare. Mas depois também sofremos muito com a pandemia, as lotações são diminuídas, portanto É um terço? não sei se é um terço ou é metade, eu acho que é metade. Pá, metade. Então, yeah, Um terço é muito forte. aquilo parece. A plateia parece tipo um tabuleiro de damas. Sim. Elas estão tuca. Yeah, estão assim espalhadas. Tu consegues ver? Ah, Dá às- para ver? Imagina, se eu tiver marcações que são viradas para a plateia, como por exemplo é a minha primeira marcação, é virada para a plateia, consigo ver e vê-se logo. De resto, depois às vezes há muito fumo, outras vezes há luzes, ou ouvi de baixo ou ouvi de cima, então. Mas nós vemos tudo. Mas e como é que se vai buscar a energia da plateia que se diz sempre tão importante, mesmo quando não se está a ver quem é que está lá? Tipo, onde é que tu sentes? Estás a ver? Onde é que vais buscar? Eu acho que é sempre mais interessante nós pensarmos, ou seja, em vez de nós termos que ir buscar alguma coisa ao público, de fazermos com que o público queira vir buscar alguma coisa a nós. Portanto, acho que é pensar mais por aí. Não pensar em ou seja, quando se faz um espetáculo tem que se pensar no público, obviamente, mas não se pode pensar muito, tem que só pensar um bocadinho, eles é que depois têm que vir, eles é que têm que estar a correr atrás do ator, o que é que o ator está a dizer, o que é que ele está a fazer, isso, eu acho que isso é mais Passa-te pela cabeça durante a peça, tipo, "Ei, o que é que será que eles estão a pensar? Isto correu bué da bem agora. Oh, isto foi mesmo ao lado. Vai-te passando ou estás mesmo Sim, totalmente dentro? o ideal é estar totalmente dentro, só que tens sempre distrações, portanto o trabalho é um trabalho muito contínuo e de pensar sempre o máximo, e isso é uma das coisas que eu tenho mais pensado durante o espetáculo e a carreira do Hamlet, a carreira do espetáculo, exato, que é estar constantemente presente, estar ali, não sair, porque qualquer coisa que às vezes são pensamentos do nada contaminam a cabeça e tens que voltar a estar.
depois volta e meia tu pensas, oh, epá, Mas isso é incrível, tipo, estás em cena e de repente, pá, não és tu que estás naquele momento e de repente estás a pensar, tipo, aí jantava mesmo ganda francinha. Tipo, isso pode acontecer? Pode. Geralmente não são cenas assim tão fora, são coisas mais tipo do género, epá, o gajo está ali despenteado, até-se ir ali, ou ele está ali com uma caquinha a sair no nariz, eu tenho que lhe dizer, cenas assim, mais dentro do espetáculo, cenas fora, pá, não me lembro de ter acontecido. Mas são essas coisas, vai acontecendo. Geralmente quando uma pessoa pensa que ou quando tu percebes, porque é natural tu perceberes ou correu bem ou correu mal, mas quando corre mal é bom, porque se correu mal, pronto, dá para Há melhorar. margem para progressão. Exatamente. Quando tu pensas, epá, isto correu bem, aí pá, estraga tudo. Mas já. em ego, Em ego e a cena e tudo, estraga tudo. Quando tu percebes isto correu bem, pronto, já foste. Já foste mesmo. É tipo teres a baliza aberta e mandares para o lado. É o que acontece. E sim, epá, eu tinha uma professora que dizia uma cena muito fixe sobre o EC, que é o EC tem que estar no bolso. Uma cena para estar aqui no bolso, fica aqui guardadinha, não sai nem. É tipo, está aqui, tipo chaves de casa, só sai quando for para abrir a porta. Yeah. como é que tu lidas com o ego? Tu sabias, tu vais estudar com 15 anos. Uhum. Aliás, eu gostava de ir aqui porque tu disseste que foi uma decisão completamente impulsiva e eu que sou uma pessoa que normalmente romantiza um bocado as histórias, Yeah. foi assim tão impulsivo ou será que ali dentro de ti já fervia aquela vontade, aquela veia artística? Não mesmo? Epá, não. Mas tu já fazias teatro. Yeah, eu fazia teatro, mas eu fazia teatro porquê? Porque eu andava na catequese. Já, se calhar, não sei se Sim, sabias, sim. mas eu andava na catequese. E da catequese, a minha mãe, depois eu mudei de casa da Amadora para Alcântara, como eu estava a dizer há bocado. Sim. E quando fomos para Alcântara, a minha mãe disse: olha, queres continuar na catequese ou queres ir para o teatro? Pareceu-te uma escolha fácil, não é? E eu disse: pá, catequese não. Já não estava a dar catequese, então fui para o teatro e depois no teatro, pá, tipo, apaixonei-me pelos meus amigos e por tudo o que havia lá. Era um ambiente muito fixe, muito bom, muito bom. E depois as pessoas começaram, os mais velhos começaram a sair para a escola e depois entretanto chegou a altura em que era na altura de eu mudar do nono para o 10º e eu tinha uma amiga minha, a minha melhor amiga, aquela Catarina, disse-me assim: vamos, e eu disse: não, vamos sim. Foi aí depois, e depois, do dia para a Foi a noite, partir desse sim. e Na ela véspera, disse, não foi? foi na véspera, ela depois disse: as inscrições acabam amanhã. Falei com os meus pais, eles aceitaram. Mas aí a achar o quê? Ou seja, na tua cabeça, o que é que tu pensaste? Porque um miúdo com 15 anos, e nós falamos muito disto no podcast, da maneira como, primeiro, como a nossa escolha não tem de ser totalmente decisiva, no teu caso foi ainda bem, mas não tem de ser. Com 15 anos, quem é que consegue tomar escolhas totalmente conscientes? Mas ao mesmo tempo, com que propósito ou com que mindset, tipo, se conseguires voltar atrás, é que tu estavas para tomar essa escolha? Pensaste, pá, eu vou fazer carreira, vou ser ator. Eu nunca pensei muito nisso porque eu só quando saí da EPTC ou quando estava a sair é que comecei a perceber como é que as coisas funcionavam. E que era difícil. Sim, que era muito. Porque eu não pensava nesse tipo de coisa. Pensei: vou ser ator, mas eu nunca pensei o que era ser ator, que era ter trabalho e não ter trabalho, que era ora estás a trabalhar em teatro, ora não sei o quê, que tens de fazer. Nunca, castings e tudo, nunca pensei muito nisso. Não sei sinceramente o que é que me passou pela cabeça, foi uma grande loucura. Disse só: ok, e vou para a escola, e depois logo se vê. Tipo, eu pensei: não tenho nada a perder. Mas diz muito mais no sentido de estar a divertir com uma coisa que já sabias que te fazia feliz e portanto se calhar era uma aposta meio segura, não é? Porque tu vais estudar algo que já eras feliz a fazer. Portanto, o que é que pode correr mal? Ao miúdo de 15 anos que vai estudar 3 anos alguma coisa que já está muito feliz. Agora olhando para trás, várias coisas podiam ter corrido mal, mas não sei, acho que foi uma escolha muito doida que eu fiz do dia para a noite. Porque eu não queria ser ator sequer na altura, não me passava isso pela cabeça. Depois quando entrei na escola é que comecei a pensar: se calhar quer ser ator. E tu terminas o 12º ano e o Carlos Avilés convida-te para te juntares a uma peça no Teatro Experimental de Cascais.
Certo. Exatamente. Este é o ponto crucial que a muitas pessoas não acontece, não é? É aquele ponto de, ok, saíste da escola e tens um trabalho. Tens por onde ir. Isso foi muito importante porque para mim deu-me confiança e eu acho que a confiança é muito importante num ator, porque tu trabalhas a partir de ti, portanto, O produto és tu. É meio Yeah. assustador, não é? Às vezes. tu és o teu material de trabalho, portanto tu tens que ter confiança para arriscar e para fazer as coisas, e o trabalho, e enquanto jovem ator é muito isso que acho que passa por todos os jovens atores, que é ganhar confiança primeiro, para conseguir fazer as coisas, para não ter medo de arriscar, para falhar, e perceber que nós precisamos de falhar para precisamos mesmo de falhar para fazer as coisas bem. Mas também precisamos de validações. Isto eu já estou a projetar em ti. Isto é uma coisa que vai na minha cabeça há imenso tempo, que é esta ideia de que eu posso saber que sou bom numa coisa, tu podes saber que és bom numa coisa, mas vais precisando de algumas validações ao longo do caminho para ir confirmando que as coisas estão mesmo a correr bem. Isto acontece? Por exemplo, aconteceu o Cannes e tens ali ok, isto está a correr bem, eu sou bom nisto, há aqui uma validação. Aquilo meio que perde o prazo de validade e depois precisas de uma validação mais tarde para te voltar a confirmar o teu valor. Eu acho que o ideal é nós conseguirmos trabalhar e viver sem qualquer tipo de validação, só a nossa própria validação. Mas pode vir daqui. Isto pode ser a tua própria validação. Sim. Claro sim. que Cannes é uma validação exterior. Cannes é mesmo um selo de qualidade, assim, tá. Eu sei, mas pode servir como validação para ti próprio esse reconhecimento. E serviu, não é? claro, eu fiquei parvo quando vi que o filme do David tinha sido nomeado para Cannes, fiquei em êxtase. Foi em que ano? Foi o ano passado? Foi há 2 anos? Nós gravámos em 2019 e ele foi para Cannes no ano passado. No ano passado? Não, em 2020. Claro que foi incrível, mas o ideal é sempre trabalhar sem validações, e conseguirmos, quanto mais autossuficiente um ator for, acho que mais independente for, acho que melhor. Eu falava aqui na introdução de tu não acreditares, é fortinho, mas era de tu não acreditares no adjetivo talento, da maneira como ele se traduz depois na carreira de ator. Exato, E é isso mesmo. que é isso, não é? Precisa dessa continuação, não é só não acreditar na palavra talento e estamos aqui na loucura, não. Sim, exatamente. é em como se traduz. É isso tudo. E eu acho que é importantíssimo falar um bocado sobre isso, porque quantos atores é que não há inacreditáveis, ou que se lhes reconhece imenso talento, e que isso não se traduz nas massas, que isso não se traduz na aprovação pública em números tonteantes, não é? Sim, isso acontece com quase todas as formas de arte, seja na pintura, seja no cinema, seja no teatro. Isso acontece e com todos os artistas que se reconhecem, que trabalham para ser mais do que, por exemplo, ser ator ou que ser pintor, tentar ser artista, que eu acho que é uma cena que acho que falta, e acho que é um ato político e social e tudo, tu tentares ser artista e tentares ser artista mesmo, e seres artista. Assim completamente por baixo, acho que sim, e acho que faz uma falta. Sim, faz porque a arte é extremamente importante para tudo. A arte é... Eu por ter tido um ensino artístico, eliminei montes de coisas preconceitos que tinha, coisas más, eliminei, e é sempre pensar a arte é uma coisa fortíssima e é uma coisa que é essencial. E quando vem com aquela balela do talento, isso deixa-me mesmo passado, porque eu pergunto assim, o que é talento? E ninguém me sabe responder o que é talento. Eu consigo, claro que eu agora não vou utilizar um ator, mas vou utilizar, por exemplo, um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo. Sim. Um gajo incrível. Que eu olho para ele e eu digo, ele é talentoso. Como é óbvio que ele é talentoso. Mas tu sabes dizer porquê em termos estatísticos, não é? Porque ele em termos faz isto, aquilo, em termos técnicos. Sim. Muito facilmente. De olhar para ele recebe a bola, eu percebo que ele é talentoso só pela forma, pela postura que ele tem, que seja pela aura que ele Sim. emana ao E achas que tu receber uma consegues bola. ver isso num ator?
Consegues, claro que consegues. Faz sentir coisas. Tens atores inacreditáveis, tens atores incríveis. E tu olhas para eles e basta eles respirarem, basta eles piscarem os olhos. Tu percebes que quando um ator é talentoso. Mas o facto de um ator ser talentoso é quando o ator se despe de tudo e está ali pronto para tudo, para dar, para receber, para fazer o que quiser, está ali despido dele próprio, do ego dele, dos preconceitos dele, que é o caminho que eu estava a dizer que é sempre preciso e que é uma batalha interminável. Ser ator é uma guerra que não... com constantes batalhas que tipo, nunca acaba, nunca vais ganhar, podes perder, mas nunca vais ganhar, nunca vais dizer, ok, eu sou o melhor ator que eu poderia ser, nunca, porque isso pode sempre melhorar. E quando o talento parece que é uma coisa que ele tem talento, ele tem, ao facto de tu trabalhares aqui ou ali, como com as grandes, existe massa de público que reconhece o teu trabalho porque tu fazes isso ou porque fazes aquilo, é talento. E às vezes não é, às vezes é só tens uma cara bonita ou tens uma influência social em determinados sítios, como por exemplo redes sociais, que isso faz com que as pessoas digam que tu tens talento, mas às vezes há atores que nunca fizeram nada, que vão agora começar a fazer uma coisa, que não são atores sequer, são pessoas. Imagina, tu agora ias fazer... Uma novela qualquer. Por exemplo, uma novela. Agora tu ias fazer uma novela. E perguntava-me, quem é o Caetano? Tipo, quem é este gajo? E diz, ele é muito talentoso. E assim, mas é talentoso, mas como é que ele é talentoso? Um ator talentoso tem 30 anos de carreira, tem 20 anos de carreira. Não é uma pessoa com 5, 2 anos, meses, com um workshop aqui ou ali que tem talento. Isso é impensável, Antes de uma pessoa se considerar ator, tem que estudar muito, Então tu achas que o motivo pelo qual tu não gostas desta atribuição da palavra talento É como tu disseste, é pela forma como é usado. É pela forma como é usado pela maioria das pessoas. Tal e qual. Porque considera-se um bocadinho as coisas erradas. Tu sentiste alguma vez... Sentiste isso quando fizeste novelas, por exemplo? O quê? Tipo, estás no lado negro da força. Senti... O quê? Por fazer novelas? Sim. Não senti que estava no lado negro da força. Senti que... Mas, obviamente, eu estou a exagerar. O que eu quero dizer é o balanço entre... Eu gosto disto, eu gosto de arte, eu quero ser artista. Alguma vez se confunde com, mas eu tenho de fazer este trabalho porque, aqui ganha-se bem, ou até por pura curiosidade do exaustivo que é fazer-se uma novela. Pode ser por aí também, não é? Mas alguma vez ficaste, será que eu devia fazer esta novela tendo em conta a maneira como eu olho para a arte da representação? Sim, não é só uma coisa de novelas, mas cada projeto que eu tenho à frente e que eu tenho que escolher ou faço ou não faço, e eu ainda não estou naquela idade em que eu estou a começar a ter aqui aqui outro, que posso dizer sim ou não. Isto não é uma coisa que me aconteça muito, eu poder, ou seja, ter o desplante de poder escolher. Não é desplante, são escolhas artísticas. Tu podes dizer, eu quero fazer isto, não quero fazer isto. Isso ainda não me aconteceu muito, mas não tem só a ver com novela, tem a ver com tudo. Se me aparecer um filme que eu não me identifique artisticamente, pelas razões que forem, que ninguém tem nada a ver com isso, sim, tu ficas a pensar o que é que eu tenho que fazer, e é sempre tentares construir uma carreira ou uma ideia de carreira que seja mais aproximada àquilo que tu te identificas e àquilo que tu projetas fazer no futuro e que tu queres ser. O que é que tu queres fazer, e depois tem a ver muito com as tuas referências. Agora, eu fiz as duas novelas que eu fiz e tranquilo, e não, se voltasse atrás voltaria a fazer, não tem problema nenhum. Tens grandes atores mesmo que fazem novelas. Agora, as novelas, muitos atores fazem novelas cá em Portugal. Havia um ator mais velho que ele dizia, eu queria ser artista, mas depois tive um filho. E não foi, e obviamente esse ator vê-se obrigado, se calhar ele não queria fazer novelas, mas vê-se obrigado a fazê-las porque dá-te um sustento
que mais nenhum sítio te dá. Não tens nenhum sítio em Portugal que dê o sustento aos atores e aos técnicos que as novelas Como as dão. novelas. Não tens. O facto depois o material de trabalho e o trabalho que seja lá feito seja considerado menor pelas pessoas tipo, que percebem, que leem e que estudam, é uma realidade, porque uma coisa é tu estás a fazer um autor que é Shakespeare, outra coisa é estares a fazer textos que sobre si são... Pá, não estou a falar mal dos textos, mas de serem escritos... Para um fim diferente, para um fim de entretenimento diferente, para um target sim, diferente. tal e qual, para... sim, que não tem ambição artística. Uma novela não tem ambição artística, toda a gente sabe disso e acho que estamos todos de acordo que uma novela não tem ambição artística nenhuma. Quem achar que tem, acho que está extremamente enganado. Tem uma ambição de entretenimento. Sim, exato, é o que é. De identificação, Mas está-se bem fazer novela, temos é que perceber o que a novela é. A novela é uma coisa que dá muito trabalho a muita gente, muito trabalho a muitos atores, muito sustento. Agora, aquilo não tem ambição artística. Tu depois, como ator, tens é que perceber se queres fazer aquilo ou se não queres, porque também existe uma coisa que são contas e também existe pessoas que gostam mesmo de fazer novelas, claro. Gostam do reconhecimento do público, isso é tudo válido. Tens é que saber o que é que tu queres fazer e a partir daí, pá, tranquilo, ninguém te pode apontar o dedo, faz o que tu queres. Como é que tu te apercebeste dessa parte estratégica? Dessa parte de... Por exemplo, para alguém que nos esteja a ouvir e que é jovem e gostava imenso de começar este caminho, como é que tu te apercebeste? Portanto, estudos, primeiro que tudo, o mais importante, base, alicerce e ir construindo. Estudos que não significa necessariamente ires para a escola X ou para a escola Y. Apesar de nós cá em Portugal não temos assim muitas escolas, é preciso perceber que a formação de um artista, mas de um ator, é uma formação constante. Eu já não estou na escola agora, mas isso não quer dizer que a minha formação tenha acabado. É uma pessoa ler, porque tu quando estás em si, tinha uma professora, que ela era russa, de movimento, que era a Natasha Tchicharova, e a Natasha Tchicharova dizia o seguinte: tu quando estás em cena, eu consigo perceber quantos filmes vês, que filmes vês, se vais ao teatro, se vais ao cinema, se vais ao museu, se foste à ópera, se sabes o que é esta dança, sabes o que é aquela, se sabes isto, se sabes aquilo. Eu em cena consigo e pá, e de pelo facto, movimento? Por tudo. Basta tu pôr-te à frente de uma plateia e qualquer pessoa que esteja atenta, que seja minimamente sensível e vá lá à procura disto, tu consegues perceber se esta pessoa é interessada, se procura informação. É muito por aí, é tu estares interessado, é tu veres, é tu procurares. As escolas, por exemplo, eu fui para a escola de Cascais, na primeira semana tive um professor que deu-me logo uma lista de todos os autores obrigatórios para eu ler até ao final do curso. Tenho que ler. Mas assim é ótimo, é logo, tenho de cumprir isto. Tipo, tens por onde, estás a ver? Não andas ali perdido, tens por onde. E ele disse logo, portanto, é muito melhor tu, se calhar numa semana, teres uma direção do que é que tens que estudar, como as pessoas que se calhar frequentam a escola vão, do que seres tu a fazeres o teu caminho sozinho, que é muito mais difícil, porque depois também não conheces pessoas. Por exemplo, o facto de eu ter ido para a escola de Cascais fez com que eu fosse trabalhar para o TEC. Se eu tivesse deitado em casa a fazer a minha formação, não teria trabalhado no TEC, e do TEC não tinha feito aquilo e aquilo outro. Portanto, yeah. Mas a estratégia, o a seguir, o que castings ir, o que castings não ir, quer dizer, castings não ir, há para aí 3, não é? Portanto tem de ir aos 3. Tal e qual. Não há 3 sequer. Tipo, há 2. Depende. Tu tens pessoas que fazem muitos castings ao longo de um ano, tens pessoas que passam anos sem fazer um único casting, sem terem acesso a um único casting. Porque para tu teres acesso a castings, ou são castings que são ao geral, toda a gente está disponível, portanto, reduz a tua possibilidade de ficar, porque passa de ser de 1 em 15, passa a ser de 1 a 500, exato, ou de 1 a 1000, portanto reduz a probabilidade, mas e reduz a probabilidade. Se não, tu tens que ir àqueles castings, se não, só tens possibilidade de ir a casting se estiveres através de uma agência. O problema é que as agências em Portugal, para o número de atores que existem, não é compatível. Há muitos mais atores, devem sair
pelo menos, de todas as escolas do país, pelo menos devem sair 300 atores. Pelo menos, na boa, devem sair 300 atores. Assustador. Para a quantidade de coisas que há a ser feitas. Yeah. E tu, para aí por turma, tens para aí 1 ou 2 que trabalham. Às vezes tens turmas que não tens ninguém que trabalha. Outras Na vezes tua tens turma, turmas- quando olhas para trás, são poucos? Os que estão agora a trabalhar? Pá, são. Isso é bem triste. Isso é bem triste porque havia muita gente com qualidade e com ambições artísticas em querer fazer alguma coisa, em querer ter uma voz e usar. O CESATA basicamente é falar. E havia muita gente a querer falar e que tipo, taparam-nos a boca. Porque não tens, pá, eu não sei como é que isto funciona, não percebo mesmo. Eu sei que fui trabalhando aqui, daqui depois vou para ali, às tantas começas a ter o teu lugarzinho, começas a conquistar coisinhas e depois a partir daí. E com esta dificuldade, tu ainda tens que é o meu caso, com esta dificuldade, felizmente a mim não me tem faltado trabalho, mas tu ainda tens que conseguir pensar, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu não quero fazer isto. E isso é de realmente, já é difícil ter trabalho, tentares fazer esta Sim, gestão sucumbir ainda a mais essa, não é? Essa, pá, isto está aqui, é a única coisa que há, paga-me, eu não me Yeah. posso dar ao luxo. exato. de- E esta coisa quer trabalhar comigo. O que seja o que for. Eles querem trabalhar comigo. E eles estão-me a pagar. Portanto, é muito difícil fazer essa gestão. E por isso é que dá vontade de ir espreitar um bocadinho aquilo que se faz lá fora. E usar um palito pelo meio. Pá, porquê? O que é o palito? O que é que se passa com o palito? Eu conto essa história muito em tom de ironia. Só que às vezes digo isso muito sério, que é para as pessoas acreditarem que eu estou. Pá, que tu achas mesmo que foi o aquele palito que mudou tudo, me não é? salvou. Não, isso é só Pá, tu sabes que tu tens tipo headlines de notícias a dizer o palito. a não dizer sei o palito que levou Miguel Amorim Mas para a isso- Netflix. Mas isso é uma tentativa minha de manifestação artístico-social. Não estou a gozar. Não, é só coisas Vou que eu testar digo se isto dizer. resulta. Depois bateu. Estás a Epá, ver? aquilo, não, o palito foi uma coisa que eu levei, porque seja o palito, põe-te ali naquela coisa do mangas, não sei o quê, e eu pensei, pá, o palito é uma coisa tão pequenina, quanto mais pequeninas as coisas funcionam maiores. Portanto, teres ali o palito e o palito, pá, eles vão pensar que é o puto do palito e Mas eu acho que a ideia é brilhante aí. Ok, dá para separar. Tipo, quando forem pensar em quem é que viram, aí depois há o do palito, estás a ver? Tipo, há toda a gente e depois há o gajo que tem um palito. Exatamente. E era, Exatamente. pá, Foi uma estratégia. foi uma estratégia, foi grande estratégia. Obrigado. Pá, parabéns, parabéns pela estratégia do palito. Que fez nice. capas de jornais em Portugal. Resultou. Fez capas de jornais em Portugal e levou-te Aquele palito salvou à Netflix. Vamos acreditar que foi o palito que te levou até à Netflix. Acho tão redutor. Eu acredito. Acho tão redutor. Pá. Mas pronto, é o que temos em headlines. Como é que foi esta coisa do... Pá, é que há imenso dinheiro do nada. Não é muito estranho? Tipo, de repente estás numa produção em que não há preocupações. Não há preocupações nenhumas. Não há preocupações nenhumas desse nível e nenhumas do género. É pensares que ficaste com o papel. Ok, pronto, viajas neste dia, vais um dia a Londres, experimenta a roupa e cortar o cabelo. Precisas mesmo de fazer isso lá, é uma coisa que se faz, que é a prova de tipo, teste de imagem, pronto, basicamente. Tens que ir fazer isso, não tens maneira de fazer isso. Tinhas o cabelo rapado. Eu tinha o cabelo grande na altura. Quando voei, eu voei com o cabelo grande. E depois cheguei lá. E pode acontecer qualquer coisa. É tipo, pá, entregas a imagem àquelas pessoas. Tipo, podem-te fazer... Mas calma. Isso costuma acontecer, mas com eles foi diferente. Pela primeira vez na minha vida. Primeira não, mas de muito poucas. Quando vou, chego lá, tenho um mano de fato e gravata, assim com coisa a dizer Miguel Amorim, tipo no aeroporto. E assim, isto não está a acontecer. Entras num Jaguar, o gajo tem um Jaguar. Eu andei sempre de Jaguar, nunca andei de outra coisa que não Jaguar. Acho que andei uma vez numa Mercedes que era uma carrinha. Andei sempre de Jaguar. Tipo, parvo, é parvo. Aquilo é parvíssimo. Chego, tenho um Jaguar à espera, com um mano de fato. Fico a falar com ele, né? O gajo boeda simpático. Depois eles deixam-me lá. Ora, Miguel, olá, vou-te apresentar. Aqui estamos a gravar aqui. Pronto, ali é o teu camarim. Os gajos tinham um camarim para mim só para eu ir experimentar a roupa. Eu nem ia gravar nesse dia. Meu Deus, que O doente. camarim era uma carripana quase deste tamanho. Tipo, era uma tipo uma... Como é que se chama aquelas coisas onde as pessoas Tipo dormem lá dentro? Uma caravana. Aí, de repente, partiu-se a Exatamente. faculdade.
Uma caravana? E há uma caravana. Eu tinha uma caravana com um frigorífico, televisão, Wi-Fi, cama, 2 camas, ou o que era, cadeira, Foste sozinho? chuveiro. Só para mim. Tipo, agora Estás mesmo living the life sozinho, tipo, a aproveitar. E depois à porta, mesmo à porta, tinha um gajo, tipo, que era o Kwame, que era um ganês londrino. Estava sentado assim numa cadeirinha, um gajo de 1,90m, mesmo bué da grande, sentado numa cadeirinha bué pequenina, ao telemóvel. Pá, eu de género, olha, vou falar com ele, fiquei lá a falar com ele, depois foram-me chamar, perguntaram-me se eu queria comer alguma coisa, tipo, sempre torradas com abacate e com... Aquilo é muito a parva, é demais. Depois fui lá cortar o cabelo, eles dizem-me assim, podes agora, o que é que tu queres fazer com o teu cabelo? E eu disse, o que é que eu quero fazer? Sei lá, rapar, era logo o que eu queria, quer rapar o cabelo. Assim, então rapamos, fazemos aí, vou só ligar aos Big Sharks, ligou aos Big Sharks, não sei o quê, falou, eles disseram que sim, depois roupa, o que é que tu queres, um coisa enorme, cheio de coisas, assim, o que é que tu queres? Eu quero isto, isto e isto. Eles disseram, ok, ora, isto eu acho que é melhor não, ok, tranquilo, isto, gostas disto? Eu gosto, então, ora, depois mais isto, o que é que achas disto? Papai, construímos. Participaste no processo todo. Isso é que foi Que incrível. nunca acontece, não é? Quase nunca. Nunca acontece. Muito poucas É tipo, vezes. veste isto e Agora veste isto. Às vezes, se tiverem uma coisa assim, ora, gostas disto? Queres mais isto? O que é que estás mais a pensar? Já me tem acontecido. Mas aí é a construção da base. Pá, mesmo da base da personagem. Eu é que escolhi, juntamente com a direção do guarda-roupa, tipo, o azeite que eu queria usar para aquela personagem. Que ele escolhia um bocado de azeite. Óleo até. E com liberdade para depois explorar a personagem à vontade, não é? Porque vocês têm diálogos, pá, incríveis. E que parecem completamente off-script, são. Aqueles em português? Sim. Pronto, em português o que é que acontece? Existem algumas coisas que, pronto, são buchas, que... Sabes o que é que são buchas? Sim. Pronto, exatamente. Outras coisas... Mas calhar alguém que não sabe. Buchas basicamente são falinhas que não estão escritas no guião e que se dizem. E depois o que é que acontece? Nós tínhamos o texto, estava escrito, e nós depois tentámos ali mudar e fazer com que aquilo fosse meu e do Albano e português. Assim, porque o texto era em inglês e vocês passavam-no para português. A tradução foi nossa, que nós fizemos. A nossa personagem até era brasileira. Eles sabem que havia tantos palavrões na tradução? Não sei, mas também acho que não interessa agora. Está-se bem. Quando nós gravámos a cena da praia, o Jeremy, que era o realizador, ele disse, não percebi nada, mas muito fixe, façam outra vez. Olha, não estou a perceber nada, mas tipo, bom, está bom. E aí eles ajudaram-nos a... era o que eu estava a dizer, tentar tornar aquilo português, porque as personagens eram brasileiras. E depois... O Albano, tipo, que isso é que das coisas que eu mais lhe agradeço foi ele falar com a produção e dizer Portugal e Brasil não é igual. Nós falamos, ele teve de explicar. Não sei se foi bem explicar, mas dizer... Culturalmente... é muito, tipo, não era dizer que não era igual, mas dizer que era bastante diferente. E nós estarmos a tentar fazer um sotaque não era assim tão fácil, podia ficar ridículo. Exato. E o Albano fez questão de... e muito bem. Mas o teu passaporte era do Brasil. Pois, exato, que foi uma das coisas, ou seja, porque chato. Os adereços. Sim. Já estavam. Já estavam, exato. Pois. E se calhar não fizeram esta ponte. Foi das poucas coisas que falhou. Desculpa, eu logo aqui a atacar. Boa da gente. Porque eu quando vi fiquei... Mas sabes que houve muita gente que disse, segunda temporada, o Fábio afinal vai para o Brasil, passaporte falso. Às tantas podes resolver. Nós tugas é que percebemos, acho que mais ninguém... Sim, só nós é que percebemos, como é óbvio. Mas ninguém vai perceber aquilo. Aquilo tinha montes de condições, tipo, montes. Toda a gente, o Albano uma vez disse-me, estás a ver, toda a gente está feliz. E eu, pois está, ele, sabes porquê? Eu não, toda a gente recebe bem. Está toda a gente bem feliz. Não se via aquele caos, Não, nada, tudo bem calmo, vamos fazer estas cenas, só fazemos. Porque depois tu estavas ali a lidar com os atores de lá, tipo... Ou seja, lá existe muita coisa de que não faz... Cá também existe isso, mas lá existe ainda mais, que é não fazes farinha com os atores. Tipo, não te queres problemas com os atores, porque depois tens agentes e não sei quem, então eles respeitam mesmo... Bué, tu tens Tipo, eu tive que ler uma cena de uma resma deste tamanho, que era tipo do sindicato, a dizer...
tens lá bué de regras, tu não podes viajar e trabalhar no mesmo dia, tens de ter um dia de descanso. Eu só trabalhei um dia depois do Natal, eles pagaram-me subsídios de Natal, subsídio de férias, subsídio de alimentação, todos os dias me davam, perdíamos, davam-me não sei quanto dinheiro para eu gastar, pagavam-me bué da bem-ação, Incrível. E tu achas que agora estás num género de speed dial da Netflix? E o que é isso? É o quê? Pá, é na marcação rápida do telemóvel. É que agora o Love, Death and Robots, outra vez Netflix, Yeah. não é? Lá estás tu. Yeah, Tu, felizmente, tu agora estás num catálogo deles, não estás? Isto funciona assim, tipo agora de repente temos... Pá, Peço imensa Vês? desculpa à fidelidade. foi aí um abanão. Fidelidade, Não, mas está tudo bem. fidelidade, desculpa. Está tudo bem, está tudo bem. Eles desculpam, eles são bons nisso. Onde é que eu ia, vês? Perdi-me. Estás a partir o material e perdi-me. O Speed Dial. Speed Tu agora dial, estás. yeah, tal e qual. Tu agora estás na marcação rápida, tipo nos favoritos. Estás a ver? Opa, Do fixe. contactos da Netflix. Eles quando precisam de alguém vão. Espero bem que sim. Como é que foi esta experiência? Este de gravar. Aqui, porque aqui é, sei lá, é David Fincher e há Pá, aqui um. foi uma cena, mandaram-me um casting, dizer, olha, queres fazer este casting? E eu, é para a Netflix? Eu, claro que quero. Pus-me, pá, era de voz, tipo, percebi que eles queriam vozes, eles pediram vários sotaques, e então, o que é que eu pensei fazer? Pá, eu só tenho o meu sotaque, eles queriam coisas sujas, em termos de sotaque, então, Sim. eu tenho o meu sotaque português, e depois não tenho outro sotaque, tipo, eu só sei falar inglês, tipo, à tuga, estás a perceber? Quanto muito tentar aproximar ao americano, que é, tipo, as referências que eu tenho de inglês, da minha escola e tudo mais. Então, pensei, pá, vou fazer o sotaque, tipo, hispânico, porque eu jogo um jogo que é o Apex, e tens lá uma personagem que fala, tipo, a Sofia Vergara na Família Moderna. Lindo. Então, é tipo, eu estive a ouvir a Sofia Vergara, e a ouvir essa personagem, que é o Octane, Muito bom. que é tipo um mexicano que fala inglês. Então tentei construir a voz, o sotaque a partir desse, e eles quiseram foi o segundo sotaque. E eu depois pus-me dentro do armário, gravei, mandei, eles disseram que eu fiquei. Depois tive um dia cá em Portugal, fomos gravar isso a um estúdio e tive a conversa com. Tive ainda um ensaio. Eu, o David Fincher, nunca conheci foi o Tim Miller, que que é o realizador do Deadpool. Que o gajo é tipo bué da fixe, ele é muito fixe. Eu conheci a diretora de casting, e depois às tantas fomos gravar. Incrível. Eu conheci o realizador, conheci os outros atores portugueses, porque há dois, que é a Beatriz Godinho e outro que é o Alexandre, que é um ator português que vive em Londres, acho eu. Uhum. E depois gravámos aquilo e em 2 horas foi 2 horas. Portanto, tu tens a história do The One. Começa com um palito e esta história começa com uma gravação dentro do armário. Por causa da sempre- acústica, Eu percebo, é sempre glamouroso de alguma forma. não é? É muito glamouroso, vida de artista. Mas depois termina sempre em bom. Pai, tu tens feito coisas incríveis. Eu Nossa, convidei-te muito obrigado. porque, para além de eu achar que tu tens feito coisas incríveis, eu vejo o teu percurso e dá-me meio vontade de fazer mais coisas. Eu já faço imensa coisa. E Ok. dá-me vontade, porque eu acho que tu te mexes. E eu acho que tu te mexes muito bem. Mas é sorte. Também mexo, também trabalho mas bué, a, mas a é sorte não é só... Não acredito muito. Não, nessa eu cena. estou a dizer que é sorte do género. Tipo, eu sinto-me, não estou a ser falso modesto. Estou a dizer que, tipo, eu acredito no meu trabalho e sei que trabalho bué. Invisto muito no meu trabalho e investi na minha formação. E isso, tipo, estou confiante em relação a isso. Só estou a dizer que é sorte na medida em que as coisas que me têm aparecido é do género. Eu penso, eu quero fazer cinema, eu quero fazer cinema, eu quero fazer cinema. E depois de nada aparece-me cinema. Sim. Quero fazer teatro, quero fazer teatro. E aparece. Nesse sentido é que eu estou a dizer que. Tipo manifestações. Manifestações de quê? De repente estamos tipo completamente... Desculpa, é que Não, eu tive ontem neste tema das manifestações. Pá, aquela ideia de que tu atrais a energia daquilo que pensas. Pois, Sabes? Eu acho que a lei da atração comigo funciona, não sei porquê. Pá, tu é continuar a usar. É continuar a usar até dar. Tem tido, pá, é sorte mesmo, é sorte de pensar, tipo, eu ter estado num filme que teve em Cannes. Tipo, é sorte, é a aleatoriedade A da vida. protagonizar. Foi Não é eu ter estado num filme. Foi porque, imagina, é incrível. eu não queria ter ido para o conservatório logo no ano a seguir. Os meus pais insistiram bué para que eu fosse. Eu fui no conservatório, conheço o David. Perdão, estou embuchado. No Isto é depois do almoço, No malta. conservatório conheço o David. Depois, exato, do David
convida-me para fazer o Onde o Verão Vai. O Onde o Verão Vai a Berlim, ao Festival de Berlim. Depois ele disse, olha, gostava de voltar a trabalhar contigo. Fizemos o Cordeiro de Deus, foi a Cannes. Tipo, se eu não tivesse ido para o conservatório, eu não tinha conhecido o David. Ou se o David tivesse ficado nos Açores, por exemplo, Sim. percebes? Mas é sorte e é. Também penso imensas vezes nisto, é esta ideia de que tudo é uma escolha e depois aquilo que acontece tendo em conta as escolhas, tipo, porque foste para ali, aconteceu isto e conheceste esta pessoa. Um género um karma, é uma cena Exato, assim. mas se não tivesse ido para aí tinhas tomado outra escolha que se calhar tinha dado em conhecer outra pessoa que tinha acontecido outra coisa totalmente Sim, diferente. exato. We'll never know. A cena é que eu sempre quis, sempre desde... Direcionaste, Yeah, eu sempre pensei, tipo... preciso mesmo fazer teatro agora, quero mesmo fazer cinema agora. Yeah, Quero mesmo... mas isso era porque tinha a ver com os meus gostos desde mesmo de miúdo. Tipo... pensar, pá, eu quero é... E quando saí da EPTC, eu tipo passei uma fase em que eu via, pá, aí 3 filmes por dia. Tipo, durante as férias de verão todas, antes de entrar no conservatório, eu vi, pá, aí 3 filmes por dia. E isso fiquei com um gosto Lindo. bué de fazer Lindo, cinema, é. bué. E que vi bué de coisas, fiquei bué interessado. Então sempre pensei, bué cinema. E o teatro, pá, eu comecei tipo a tentar ser ator e jovem ator foi em teatro, portanto tipo, tenho uma relação com isso. Depois a televisão surge... É meio... Eu sinto que não há o mesmo brilho no olhar. Depende Do projeto também, não é? depende que pode ainda vir? Pá, o último projeto que eu fiz para televisão foi um telefilme produzido pela Marginal Filmes e realizado pelo João Roque. Epá, e eu curti bué de fazer aquilo, curti bué. É o esqueleto, não é? É o esqueleto, pá, curti bué, muito de fazer aquilo, foi incrível. Mas já saiu? Não. Ah, ok. Acho que não, Estava tipo, o último que eu Acho que fiz e eu estava a pensar, isso ainda não saiu? acho que não. Isso é de uma sessão da RTP, não é? De umas sessões que eles têm. Que eles estão a fazer, pá, são projetos, e agora a Ocubar também está a fazer outros, que são tipo, que é fixe, porque são 10 mulheres a realizar 10 telefilmes. Lindo. É bem fixe, Lindo. é bem fixe. Pá, nós estamos a chegar ao fim, mas obrigado, antes de mais, Obrigado. por teres cá vindo. Eu gostava de terminar, já que nós fazemos sempre esta passagem pela carreira e por estas escolhas e estas coisas que quem nos está a ouvir e se calhar quer algo relacionado com isto, é incrível ouvir alguém que na primeira pessoa saiba do que é que está a falar e do que é que experienciou. Eu ainda queria aqui adicionar a layer de empreendedor, de repente vou dar esta layer, porque tu um dia gostavas de ter uma companhia de teatro. Epá, Tu achas que isso era o final, assim, o cair da cortina? Estou um bocado, isso é um assunto que me faz bué comichão, o facto de eu... Porque eu quero realmente ter uma companhia, mas ter uma companhia, tipo, eu olho, pá, a minha namorada, tipo, ela tem uma companhia, não é só dela, mas ela trabalha numa companhia que também é dela, que são as Crianças Loucas, pá, que vão ter um Vais espetáculo. fazer agora um... Epá, infelizmente eu não vou fazer por... já não vais? Porque o Covid, estou bem triste. O Covid trocou-me umas datas e aquilo, tipo, eu não consegui fazer o espetáculo. Mas na mesma, tipo, pá, é um projeto inacreditável. Acho que vai ser o maior projeto de teatro dos últimos anos. E estou a falar a sério. Lindo. E é malta jovem. E É tudo, tipo, são 22, 23 pessoas, acho eu. Tudo malta muito jovem, tudo com gana de fazer, que são... É a companhia As Crianças Loucas, juntaram-se aos Zarco. E os Zarco depois fizeram aqui uma parceria e estão a construir um espetáculo que está agora em ensaios, que vai estrear no Meridional e acho que já está tipo esgotado. Tipo, abriram há 2 dias a bilheteria e acho que já esgotou. Mas na mesma, tipo, Lisboa Wood. Nice. E tu vês na experiência dela... eu vejo o trabalho que eles todos têm, tipo, têm reuniões todas as semanas, várias. E pá, eu estou numa altura, tipo... E eu tenho pessoas e amigos que também têm o mesmo interesse em criar uma companhia e com quem eu me identifico, e eu acho que eles também se identificam comigo. Só que depois pá, a minha vida, eu sou bué desorganizado, sou organizado à minha maneira, e é muito difícil eu conseguir, tipo, gerir as coisas todas. Mas sim, eu gostava, quando conseguisse, tipo, assentar... tipo, daqui a uns longos anos... Pá, não sei se daqui... Eu gostava que fosse uma coisa... Pá, quando é jovem... Pudesse usufruir ainda. Só que, tipo... Eu acumulo bué de trabalho, tipo... Porque tenho sempre medo de não ter trabalho a seguir. Os atores estão sempre com medo de não ter trabalho a seguir. Então eu estou sempre
E felizmente, tipo, que eu tenho trabalho, e é incrível. E então eu estou sempre a aceitar e não consigo ter a disponibilidade que quereria. Não, a disponibilidade. Que quererias, sim. É? É, não é? Não interessa. Não consigo ter a disponibilidade para assumir um compromisso Sim. desses. Mas eu queria muito fazer coisas minhas e fazer qualquer coisa. Empreendedor, tipo, pela cultura. Aí, com força. Pela cultura, por mim também, que gosto. E Incrível. Miguel, obrigado. obrigado. Obrigado mesmo. Muito Grande nice. conversa. E acho que era mesmo preciso falarmos, sei lá, sobre estes temas e falar com alguém, pá, jovem. Tipo, tu és de 98. Essa não é Tu és mais novo que eu. Isto dá-me uma taquicardiazinha. Já fizeste tanta coisa e eu acho incrível porque ainda vem tanta coisa aí por vir. Pá, e vai ser bom ver. Por isso, obrigado. Espero que sim. Obrigado, conversa muito nice. Muito obrigado. Obrigado. Fidelidade.